Fala Pixels, sejam muito bem-vindos ao seu podcast sobre marketing, branding e empreendedorismo. Hoje estou aqui para falar sobre como empreender de uma forma segura e para isso trouxe ele, meu amigo, que também é cliente da MovePix, que é empreendedor, publicitário, pai de 3, publicitário, né, meu colega de profissão, pai de 3, sócio da Supera e sócio da Agrofloresta também, vovó Marivalda. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse podcast de hoje do Olhando os Pixels. Sejam muito bem-vindos, Luiz. Fala, Tiagão. Boa tarde, amigo. Finalmente estou aqui, né? Isso mesmo. Depois de convite, idas e vindas. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho aí com sua audiência. E você já fez uma bela introdução. Eu vinha no carro ensaiando como era que eu ia me apresentar, mas você já fez as honras da casa e é isso. Sou formado em publicidade, apesar de nunca ter atuado na área. Sou empreendedor em 3 empresas, né? Na Supera Consultoria, na Supera Benefícios, que são 2 corretoras de seguros, no sítio Vovó Marivalda, casado com Camila e pai de João Pedro, Joaquim e Henrique. Olha aí, portfólio completaço, né, Luiz? Assunto aqui não falta pra gente falar. Assunto aqui não falta, aqui. Pois é. Então você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, no YouTube, fiquem ligadinhos até o final, porque vai ter muito conteúdo importantíssimo sobre empreendedorismo e vida, né, Luiz? Esse podcast Exatamente. Aqui eu trago muito esse lado pessoal também. São 2 coisas que andam juntas, né? Acho que como qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na nossa vida, vai estar sempre misturado com o profissional e o pessoal, suas vivências, suas experiências. São coisas que a gente carrega pro que a gente fizer na vida, né? Com certeza, e buscar esse equilíbrio aí que a gente vai falar também. Exatamente. Já. Então, para começar, quero que você conte aí pra gente como foi que você começou a empreender. Então, eu sou um empreendedor relativamente jovem, né? Eu tenho 42 anos de idade, mas até os 30 anos eu nunca tinha empreendido na minha vida, né? A não ser em relacionamentos pessoais, né? Que é um empreendedorismo grande e trabalhoso também. Mas até então eu tive empregos formais, né? Como eu falei no início, eu me formei em publicidade ainda muito jovem. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, aos 21 eu já estava formado, né? Na época da minha formatura, eu tive convites para ser estagiário em agências de publicidade na época aqui de Sergipe, né? Mas teve um convite que me chamou muito a atenção, né? Era uma época o cara com 21 anos, naquela ânsia de ganhar uma graninha e tal. Sim. E aí eu tinha a opção de um estágio não remunerado, ou quase nada remunerado, né? Naquela época. E recebi o convite de um grande amigo de infância para ingressar no Grupo Porto Seguro, que é um dos maiores grupos seguradores do Brasil, né? Então, antes disso eu já havia trabalhado na Nestlé, já tinha sido estagiário do Banese, né? E aos 21 anos eu entrei na Porto, que foi a empresa que me formou, né? Que me moldou para assumir a área que eu estou hoje, que é a de corretagem de seguros, né? Então eu abri o meu primeiro empreendimento aos 31 anos de idade, né? A gente está falando aí de 11, 12 anos, aos 30 anos de idade. Que foi a Supera Consultoria, uma empresa familiar, né? O meu sócio é meu pai, que na época estava recém-aposentando do Banese, mas cheio de energia aí, cheio de vigor ainda, cheio de conhecimento, de relacionamento, e aí eu enxerguei uma grande oportunidade, né? Trazendo essa bagagem enorme que eu construí dos dois, né? Esses 10 anos na Porto, com o relacionamento de meu pai, né? Ele foi gerente de banco aí por quase 30 anos, então atuou em várias cidades do interior sergipano e deu muito certo. Foi uma decisão muito acertada, não tenho dúvida disso hoje. Na época eu tinha pouco tempo de casado, ainda não tinha filho, né? São coisas que pesam na hora de tomar uma decisão dessa. Eu saí como gerente comercial da Porto, ou seja, tinha uma posição de destaque, era uma figura relativamente... Já tinha construído uma carreira. Tinha uma carreira no mercado, né? Tinha a possibilidade de assumir novos desafios na seguradora, mas eu queria saber como é esse negócio de empreender, né? Queria me desafiar. Será que eu quero estar num lugar que eu tenho que falar pelos outros? Porque quando você não é o líder do negócio, as suas atitudes, seus atos, suas ações, elas vêm
pré-moldadas pelas lideranças. Isso é super natural. Né? Então, eu sempre tive muita vontade de dar a minha cara a alguma coisa que eu pudesse tocar, que eu pudesse liderar. Criar uma cultura diferente. Criar uma cultura diferente, um modelo de gestão que eu achasse mais justo. Né? Enfim, lá já se vão 12 anos dessa história aí com a Supera. O sítio é uma coisa muito mais recente, né? Sim. Mas são 12 anos aí de muitas alegrias e conquistas, né, Tiago? Sim. Eu não acho que o empreendedorismo seja um fardo, como eu vejo muita gente falando, né? Obviamente tem muitas responsabilidades, muitos desafios, não é fácil, né? A responsabilidade é imensa, né? Porque quando você começa a empreender e trazer pessoas para fazer parte do seu empreendimento, você assume muitas outras responsabilidades. Né? Sim, com certeza. Mas nesse início, Luiz, quais foram assim, os maiores desafios? O que é que você aprendeu disso? Cara, eu acho que o negócio que eu resolvi empreender é um negócio de muito relacionamento. Né? Seguro é uma relação de confiança entre cliente e corretor. Né? Seguro no Brasil ele só é vendido através de corretor de seguros. Então você não faz compra direta, você não entra na Porto Seguro, na Bradesco e vai lá e compra uma pólice de seguros. Então, você tem que ter essa figura do corretor para intermediar a negociação e fechar um seguro. Então, minha grande dificuldade, eu passei muito tempo sendo funcionário de empresa. Né? Então, os meus relacionamentos eram com as pessoas da empresa. E né? pré-moldados, como você falou. E pré-moldados. Né? Na Porto Seguro eu atendia corretor. Então, quem eram os meus clientes na Porto? Era quem você ia ser, né? Quem eu ia ser. Então, para você começar um negócio desse, você precisa primeiro de coragem, porque eu larguei um emprego bem remunerado, com vários benefícios, né? Para começar uma carreira na área de vendas do zero. Sim. Né? É tipo assim, no primeiro dia de trabalho na Supera, eu sentei lá no escritório e eu não tinha o que fazer ali. E agora, né? Eu não tinha carteira para administrar, eu não tinha cotação para fazer, né? Então aí, aproveitei o relacionamento que meu pai criou, mais o relacionamento que eu tinha, obviamente, né? E você começa assim, conversando com um amigo, visitando uma empresa de um conhecido, e rua, muita sola de sapato, até ter o que fazer dentro do escritório, né? Até ter quem acredite e comece a experimentar, gostar do serviço e indicar, né, Luiz? Então, assim, a minha maior dificuldade no início, eu diria que foi o começar do zero. Né? Sim. O começar do zero é uma área de serviços, né, de prestação de serviço. Então, assim, não é aquela coisa que você monta ali a loja, bota uma fachada bonita, com um produto legal, faz uma propaganda e vai vender. Né? Sim. É um trabalho de consultoria que requer... A venda no seguro não gira como no varejo, né? Não é sozinho, né? Não é sozinho, você precisa de um tempo. Hoje em dia, assim, 11 anos depois, 12 anos depois, a gente sabe que tem muitas outras possibilidades de chegar no cliente, né? Mas esse tempo aí era a visita, era o contato, era o telefonema, né? Nem o WhatsApp a gente usava, né? É verdade. Uma outra era, digamos assim. Mas e para você, assim, quando você pensou em criar a Supera, você já trabalhava há muito tempo nesse mercado, o que você pensou assim, poxa, isso eu quero fazer diferente e vou pensar em estratégias para diferenciar a minha empresa? Como é que foi esse processo? Então, como eu te disse, eu venho de uma empresa multiprodutos. Né? A Porto Seguro ela sempre foi uma companhia de seguros que incentivou muito o corretor a sair um pouquinho do que todo mundo faz, que é, no Brasil, vender de seguro de automóvel. Né? E desde o início da corretora, o meu empenho, a minha energia foi muito concentrada nisso. Em oferecer para o cliente um produto que não fosse tão óbvio. Né? Quando você recebe a visita de um corretor de seguro, você pensa, esse cara vai me oferecer aqui o seguro do meu carro, da minha frota. Né? Então, eu sempre pautei as minhas visitas, as minhas conversas em grupo de amigos, quando eu tinha oportunidade de falar de seguro, em falar de coisas que costumeiramente não eram tão discutidas, né? Falar de uma proteção familiar, de um seguro de vida, de uma previdência privada, né? Na importância de ter uma proteção para a empresa do cara, né? Em soluções mais amplas, né? E eu tinha eu entrei com uma grande vantagem, né?
como eu era gerente comercial da Porto, então eu conhecia muito bem a minha concorrência, né? Que eu atendia corretores de seguros. Sim. E aí, ao mesmo tempo que eu sabia da dificuldade que era, que assim, mesmo com esse discurso, com essa postura, com esse foco desde o início, não é fácil. Vender seguro de carro é uma coisa relativamente simples hoje no Brasil. Já é mais cultural, né, também. Isso, pessoas... faz parte da cultura. Você compra um carro hoje, você não sai seguro. Sem um seguro. Sim. Mas o cara investe milhões em uma mega empresa, em uma indústria, em uma loja de varejo e inaugura aquilo ali e começa a funcionar sem nenhum tipo de proteção. Só pensa quando dá alguma coisinha errada. Exatamente. Né? Pois é. Então, assim, minha busca, meu objetivo desde o início foi sempre trazer esse lado mais consultivo para o negócio, né? Que era uma coisa que eu sentia falta no mercado, já evoluímos muito lá para cá. Eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais gente falando isso, mais oportunidades vão sendo criadas para todo mundo vender, né? Com certeza. E você falou muito aí do negócio, né? E boa parte de quem nos assiste é empreendedor. Queria que você falasse da importância que é quando a gente vai fazer um planejamento, a gente pensar nos imprevistos, né? Pensar na segurança da empresa. Eu lá na concepção da Supera, eu vim da academia também da área de publicidade. Sim. Né? Então, estudei marketing depois, como pós-graduação e tal. E a gente sabe que um bom plano de negócio é imprescindível para o negócio começar e poder se perenizar, dar certo. Né? Muitas empresas no Brasil fecham porque o cara simplesmente sonhou que ia abrir uma loja para vender alguma coisa e no outro dia ele vai lá, conversa com alguém, abre a tal loja. Sim, e a chance de dar errado é muito grande, né? Então, assim, tem coisas que eu considero primordiais para quem quer abrir um negócio hoje, né? Primeiro, conhecer muito bem o negócio que você está entrando, né? Ou para quem eu vou vender isso aqui, né? Quem são meus concorrentes? Quais são os pontos fortes dessa galera? E o que é que eles não fazem que eu posso fazer, né? Quais são as dificuldades que eu vou encontrar, né? Pô, o cara ali tem uma condição melhor. Eu tenho bancos, os bancos são dos meus principais concorrentes. Então, eles têm uma grande força, que é o poder econômico, sim, obviamente, mas tem uma grande debilidade, que é a falta de pessoalidade nas relações, né? Coisa muito fria, muito impessoal. Institucional, né? E isso acaba abrindo, na verdade, várias portas para você. Sim. Né? Então, conhecer a concorrência, conhecer o mercado e montar uma equipe que tenha a sua cara, que esteja disposta a enfrentar isso junto com você, que compre sua ideia, né? Isso também eu considero como algo imprescindível para um negócio dar certo. Ninguém cresce sozinho, ninguém caminha sozinho, né? Sim. Bons parceiros, né? A minha empresa é uma empresa que depende muito dos parceiros. Então, assim, a gente trabalha hoje com 10, 11 seguradoras. Então, você precisa ter bons parceiros que precisam confiar em você, você precisa confiar neles, né? Ter uma boa relação. São boas relações, né? Sim. É isso. E relações tanto com quem está fora, que são os parceiros, como quem está dentro, que são os colaboradores, né? Para criar uma cultura que faça sentido, né, Luiz? Eu acho que a palavra-chave, talvez, para um empreendimento dar certo são as relações. Né? Quando você cultiva boas relações com seus parceiros de negócios, com seus colaboradores, com seus clientes, a chance de dar errado é muito pequena. Sim. Né? Você bem sabe disso, né? Que eu sinto pelo estilo de vocês aqui também na OVPix, vocês cultivam isso, dão importância a isso, isso é relevante na cultura de vocês. E eu adoro me relacionar com empresas que pensem parecido nesse sentido, né? A gente está em um estado, em uma cidade também, que eu ainda vejo culturas organizacionais de séculos. Tempos assim, muito distantes, né? Assim, e as coisas funcionam. Sim. O mais impressionante é isso. Eu não estou falando de modelos de gestões que eu considero ultrapassados, mas que estão levando negócios à falência, não. Por uma questão cultural, sim, né? Assim, não desmerecendo o estado, a cidade, nada disso. Longe de mim querer fazer isso. Mas eu acho que a gestão mais humanizada de qualquer coisa, qualquer relação, ela traz muito, mas muito, só benefícios, na verdade. Com certeza. Né? Quando você tem um funcionário motivado, um funcionário que está entendendo
que entende a sua filosofia, os seus valores. Que sabe por que vai trabalhar não só pelo dinheiro, né? Exatamente. Que, isso envolve paixão, tesão, amor naquilo que você está fazendo, né? Então, com certeza. esse estilo mais humanizado de gestão, eu diria que é uma grande marca da Supera. Sim. Que eu tive uma escola, meu pai, quando era gerente do Banese, ele costumava... tive muito exemplo disso ao longo da minha infância e juventude inteira, né? Que eu via como ele se relacionava com o cliente, com o funcionário, com a comunidade das agências das cidades que ele trabalhava. Sim. Então era sempre um coisa de contato amigo muito mesmo, humano, né? até de amigo, né? Por isso foi sensacional para mim, né? Você sabe que eu trouxe meus avós no último episódio Eu aqui, vi. que inclusive a gente é parente de alguma forma, acabei descobrindo depois, Itabaiana é o máximo, né? Se você cavar um pouco, você arranja parentesco com todo mundo. E aí acabou que descobri que a gente é primo em sei lá quantos graus. Então, eu trouxe meus avós aqui, que eles sempre empreenderam tudo, e aí tentei entender um pouco como era, né? E era basicamente isso, Luiz, era a questão das relações. Então, era uma coisa que eu também tive muito contato, né, na minha vida toda, e que acaba que os clientes da MoviePix acabam pensando assim também, é como se atraísse, né, essa gestão humanizada, ela acaba atraindo pessoas que também se conectam com isso. Então, se você começa a atrair clientes que se importam mais com esse tipo de negócio, de relacionamento, né? E acaba que vira uma questão cultural mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que o cara que tem uma empresa que não está ligando para isso, que está nesse modelo mais tradicional e tal, não é que o negócio dele agora está indo à falência, mas eu acho que ele corre sérios riscos, assim, de num futuro bem próximo ele ser substituído, né? Exatamente. As pessoas começarem a preferir esse outro modelo. Porque até o bruto gosta do carinho. Pô. Pois é. O bruto com o bruto normalmente dá briga. Não dá certo. Dá errado, né? Pois é. Então, assim, Itabaiana tem uma grande característica, assim, que normalmente os clientes são muito bem atendidos, né? O que você não vê muito é essa relação líder e funcionários seguir essa mesma linha, né? De acolhimento, de carinho, de atenção, de preocupação, né? Exato. Então, a Supera, em 12 anos, o turnover lá, a troca de funcionários é muito pequena. Porque, primeiro, a gente tenta formar o profissional. Então, assim, de todos os funcionários que passaram lá, só um veio da área de seguros, né? Mesmo assim, era uma pessoa que era muito jovem na época e chegou sem muitos vícios, né? Como o pessoal costuma dizer. Então, essa formação, além da formação técnica, né? O sujeito entender, assim, a importância, primeiro, de ser bem tratado. Sim. E de naturalmente passar isso no atendimento dele é primordial. Pra você ter uma ideia, eu já passei por situações inusitadas aqui de funcionário novo que chegou na empresa e aí depois de pouco tempo ele fez alguma coisa que merecia um elogio, um destaque. Eu fiz um elogio a ele. Ele chegou a perguntar à colega se se aquilo era verdade mesmo. Se era irônico. Ou se era uma ironia, alguma coisa assim. Porque de onde ele veio, isso não era comum, muito pelo contrário, né? Eram raras as vezes que ele presenciou ou que viu alguma coisa nesse sentido. Isso é absurdo, cara, né? Porque a gente vê que, exatamente, no fim das contas, é tudo sobre pessoas, né? São pessoas se conectando com pessoas. E o dinheiro é uma consequência, né? Sim. O ganho financeiro, o lucro, né? Ele vai vir, consequentemente, né? Com certeza. Quando você dá importância e atenção ao que realmente vale nas nossas relações familiares, profissionais, né? Com a natureza, tudo que vem depois tende a ser carregado disso que você doou. Um retorno, né? Um retorno, exatamente. Perfeito, Luiz. E aí você falou de natureza, já quero pular aqui, fazer um parêntese, para você falar desse seu projeto que fui convidado há muito tempo, mas acabou que a gente não batia a data, enfim. E acabei conhecendo recentemente, né, o seu sítio, que tem o sistema lá de agrofloresta, né, uma coisa bem interessante. E eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu aí
essa ideia? Como é que você encaixa isso no seu dia a dia, da correria aí da corretora, do trabalho e essa calmaria lá do sítio? Como é para você isso aí? Então, o sítio, na verdade, ele nunca foi uma ideia, né? Eu diria que a ideia veio depois do sítio. Qual era a ideia original? O sonho, vamos chamar de sonho, né? Sim. O sonho original era lidar com alguma coisa ligada à natureza. Uhum. Mas eu, como aquele cara que adora uma praia, um sossego, né? Os momentos que eu posso, obviamente, eu sempre relacionava esse desejo meu muito a mar, a praia, né? E eu tenho um amigo de infância, que hoje é um irmão de escolha da vida, que se chama Pedro, que você conheceu lá também. Sim. Que esse tipo de assunto a gente sempre compartilhou, e sempre nutriu Um sonho os conjunto, mesmos mais ou desejos. menos, né? Era um sonho comum. Né? Sim. E aí, lá na tal da pandemia, a gente trabalhando de casa, né? Você passou por isso também. Por mais que você trabalhasse, você não conseguia passar 8, 9 horas em casa ocupado, né? Sim. Então, os devaneios vêm, os pensamentos vêm, os desejos, os sonhos começam a ganhar mais força na gente, né? E aí eu um dia disse, pô, vou procurar um sítio para comprar. O primeiro desejo de ter um sítio era segurança alimentar para minha família, né? E principalmente comer comida de verdade. Comida sem veneno, sem agrotóxicos, sem adubação química, né? Plantar seu próprio alimento, que é uma coisa que hoje eu estou dizendo a todo mundo. Plante seu próprio alimento. Mesmo que seja um alface, um coentro em um canteirinho em casa, você não sabe a satisfação que é você colher alguma coisa, levar para sua casa e compartilhar aquilo com a sua família, né? Sim. Então falei a ele, ô Pedro, tô pensando aqui em comprar um sítio, velho. Vou começar a dar uma rodada na medida do possível, porque na época tava todo mundo em casa. Né? E aí ele de pronto disse, você se incomoda de você achando esse sítio, a gente entrar nessa junto? Eu disse, não, de maneira nenhuma. Vai ser até Melhor ainda, né? um incentivo a mais, né? E aí andei um pouquinho, andei muito. Olhei 3, 4 lugares. E o último lugar que eu vi foi um terreno lá no município de Moita Bonita. Moita Bonita é a terra da minha origem materna, né? Então, assim, de cara já teve essa conexão espiritual, digamos assim, com o lugar, né? E sabe aquele negócio assim que, na hora que eu cheguei, que eu vi, eu disse, é isso. Era um sítio abandonado na época, não tinha cerca. Estava abandonado mesmo, porque o antigo morador teve algum problema lá e teve que abandonar o lugar. Né? E aí achei o lugar, disse, Pedro, e aí? Achei o lugar, venha ver, ele viu, a gente gostou, compramos em 2021. Então é uma coisa muito nova na minha vida, né? Eu nunca fui agricultor. Eu não sabia diferenciar uma macaxeira de um inhame, né? E hoje, assim, nossa, nesses 3 anos, a quantidade de conhecimento, de experiências, de conexões espirituais, né? Esse contato com a terra é uma coisa que traz tanto benefício na sua vida, que você perguntou, como é que você concilia tudo isso, né? Hoje eu acredito grande parte do crescimento e do sucesso da Supera ao sítio Valmarivalda. Que ali é o lugar que eu chego e como se você ligasse uma tomadinha ali para dar aquela reenergizada, aquela carregada, sabe? Para deixar o que não é legal fora e passar aquele tempo que eu dedico ali, 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, enfim. O tempo que eu consigo dedicar na semana àquele lugar ali serve para isso. Legal. Serve para chegar em casa cheio de energia, para curtir com a gurizada, para levar eles lá, para fazer com que eles tenham esse contato desde pequeno com a natureza, que é fundamental, imprescindível, né? Fundamental, né? E é um grande projeto, você viu lá, assim, é uma terrinha desse tamanhinho, né? Mas a agrofloresta é super interessante. É uma ciência que lhe desafia constantemente, né? Aprender a estudar, a experimentar, a errar, né? E isso é uma coisa que tanto relaxa
imagino eu, como também estimula o cérebro, né? Você tá pensando, planejando como é que vai fazer, o que é que pode, o que é que não pode, né, Luiz? Não tenha dúvida. E lá, assim, velho, lá é o lugar que eu mais gosto de errar na minha vida. Uhum. Porque costumo dizer que lá não tem erro. O erro lá sempre vai virar acerto, né? Porque tudo que a gente faz lá é com o propósito de recuperar a área, né? De alimentar a terra, né? Então, assim, essa conexão que você tem com a natureza é uma coisa que te traz muito benefício, velho, na vida. Sim. É impressionante como a minha vida mudou de 3 anos para cá, depois desse contato, dessa conexão com a terra. E a agrofloresta apareceu depois. Então, assim, o projeto chegou aí, né? Sim. A gente comprou o sítio, começou a plantar uma hortinha ali, um orgânico tradicional, digamos assim, né? Sem adubo químico, sem veneno. Mas produzindo um canteirinho só de alface, um canteirinho Coisa de pequena, rúcula, familiar, pequenininho, no fundo da casinha lá e tal. E aí, pô, a gente disse, não, a gente precisa fazer mais, a gente precisa recuperar isso aqui, né? E aí a gente foi trazendo gente, conhecendo gente. As conexões que a gente falou já As conexões no foram episódio, né? acontecendo naturalmente, que acontecem mesmo, nada por acaso. As pessoas chegam na sua vida por algum motivo, com algum propósito, né? Só precisa entender isso e tirar o que é bom, né, dessas relações. E aí a coisa foi tomando corpo, a gente foi estudando, foi aprendendo e a gente nunca teve medo lá, pelo contrário. Se uma coisa que a gente tem ali é coragem. Sim. De fazer a De coisa acontecer, de experimentar, né? de errar, de acertar. E isso também tem a ver com o empreendedorismo, né, Luiz? Que a gente tem que arriscar, de certa forma, né? Experimentar, ver o que aprender, né? Observar os erros e tentar entender esses erros, né? Tudo a ver, né? Sim, são coisas completamente relacionadas, né? E é um empreendedorismo natural, né? Sim. A gente lá tenta trazer o lugar que já foi no passado, né? A gente está numa região aqui de transição entre Mata Atlântica e semiárido, né? Que é o Agreste. Então tudo aquilo ali foi floresta um dia, né? Os povos antepassados, né? Os povos tradicionais sempre produziram, até nossos avós e bisavós. Você lembra dos quintais? Eram quintais agroflorestais. Sim, ninguém plantava uma coisa só, né? no quintal, né? Então isso é uma herança aí secular, né? Vem lá de trás. E a gente tenta trazer isso para lá. A gente tenta produzir alimento, ou seja, fazer agricultura imitando um ambiente florestal. De uma forma né? natural. É uma floresta de alimentos, digamos assim, né? Sim. Então, assim, você está empreendendo lá o tempo inteiro. Sim. Como você falou, testando, errando, acertando, lidando com pessoas, lidando com plantas que são seres vivos. O maior organismo vivo do planeta é a Terra, né? A Terra mesmo, o solo onde a gente planta. E cada uma tem sua peculiaridade, né? Assim Suas como as necessidades, pessoas, exatamente. essa gosta de sol, essa nem tanto, essa aqui Isso gosta aí. de muita água, né? Exatamente. E aprende muito, eu E acho. aí você também precisa sobre o entender cliente. essa galera toda, imagina aí. É. Que a gente em 1 metro quadrado lá tem, sei lá, tem 20 espécies de plantas diferentes. Então você vai, pela observação, você vai vendo quem gosta de estar do lado de quem gosta de estar um pouquinho mais longe, quem gosta de estar recebendo mais sol, mais água, menos água, né? Mais carinho, menos carinho, são relações afetivas. Tudo a ver com a experiência do cliente, Tudo a né? ver. Que eu aposto que você também usa isso na Supera. Não tenha dúvida. Cada cliente tem o seu estilo. E a gente já trouxe também aqui um convidado, que foi a Thaís, para falar sobre saúde mental. E a gente explanou muito esse tema, Luiz, que muitos dos empreendedores, né, muitas das pessoas que a gente tem em contato, eles relatam o dia a dia como uma coisa que vivem para trabalhar, aquela coisa de que não tem tempo para fazer absolutamente nada, para cuidar da saúde, para fazer uma atividade física, para respirar, para tomar um ventinho. Então eu acho super interessante esse seu projeto como uma coisa pessoal de que, poxa, minha vida não é só empreender não também. Espera aí, preciso ter o contato com a natureza. Então eu queria que você falasse, assim, para você qual a importância de cuidar da saúde mental, assim, de ter um tempo reservado para você, o Luiz pessoa, não o Luiz profissional empreendedor. Eu tenho
pequenas, grandes pílulas, né, diárias e, enfim, que eu tiro para cuidar da minha saúde mental, né? Trabalho muito, obviamente, né? Tenho 3 filhinhos em casa, né? A responsa é grande. Sim. Mas, assim, eu depois da agrofloresta, do sítio, né? Eu diria que as coisas ficaram mais leves na minha vida, né? Que a gente vê que o complexo está ali, na verdade, né? O ser humano costuma complicar muitas coisas, problematizar demais, né? Ah, Luiz, na sua vida então não tem problemas, é um mar de felicidades. Óbvio que não, né? A questão é como você vai lidar com os problemas que vão aparecer, que vão chegar, né? E o que isso vai deixar para você, né? Se ele vai lhe deixar melhor ou pior, né? Enfim, então hoje eu tenho um sítio, né? Esse grande amigo meu, Pedro, é psicanalista, então cuida de saúde mental também, né? Por muita influência dele, hoje eu também faço análise, né, lá em Aracaju. Então, uma vezinha por semana eu tô lá trocando uma ideia com minha analista, né? Então, minhas plantas, minha analista, né? Costumo escutar coisas que só eles escutam, né? E aí, cara, atividade física, obviamente, né? Lazer com as crianças, Sim. né? Assim, pô, a cena de você ver seus filhos brincando é uma coisa Que também recarrega, espetacular, né? Costumo dizer que ser pai é uma confirmação de clichês, de grandes clichês, né? Daquele que você escuta sua mãe a vida toda dizendo: no dia que você for pai, você vai entender porque eu tô falando isso com você. E é a grande verdade. Sim. O grande amor você vai descobrir quando for pai, né? Então, de fato, é uma experiência sublime, assim, na vida de todo mundo, né? Na minha vida está sendo uma coisa fantástica. Então, são esses recortes, né? Sim. Do meu dia a dia que me dão ânimo, me dão força, me dão energia, né? Me dão vontade, garra de encarar todos esses empreendimentos aí que eu me predispus a tocar. Sim. E fazer da melhor maneira possível, né? Maravilha. E acho que vem dando certo. Vem sim. Maravilha. É importantíssimo ver como você tem esse cuidado com esses pilares da vida, né? Uma vez eu estava ouvindo o podcast do Joel J, e aí ele falou uma coisa que eu achei super interessante, né? Da prioridade que ele dá às coisas. Primeiro a família, primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. Porque você não consegue cuidar da sua família sem saúde, você não consegue trabalhar sem estar bem de saúde, sem dar um suporte para a família. Então eu achei bem interessante essa ordem e vejo que você também pensa numa linha mais ou menos assim e cuida de si acima de qualquer coisa, né? Que exatamente. É um ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, que a gente vê muito no dia a dia. Assim como você, né? Nossos negócios têm esse contato aí com pessoas que têm empresas e a gente vê que às vezes se deixam levar pela correria e fica nessa mesmo, né, Luiz? Então, saúde mental é um ponto fundamental. E acabam adoecendo fisicamente, sim, né? Sim. Então, assim, a gente vive hoje num mundo muito adoecido, né? Sim. E esse tempo aí de pandemia, de reclusão, das pessoas serem obrigadas a estarem o tempo todo com o familiar, com o cônjuge, com os filhos, né? Com elas mesmas. Com elas mesmas ali, né? Sei lá, 2 anos sem o extra, né? Digamos assim, sem o fora círculo familiar. Né? Isso deu uma gravada grande nessa situação. Uhum. E aí entra também o capitalismo selvagem que a gente vive, né? Eu faço parte dele, obviamente, trabalho numa empresa de vendas, né? Sim. Se eu não crescer, se eu não vender, eu vou ficar pelo caminho, né? Mas, assim, eu entendo que você não precisa arrancar o couro do funcionário para ele poder te dar resultado, muito pelo contrário, né? Então, hoje o que você vê, instituição financeira, funcionário de banco hoje em dia, de grandes empresas, né? As metas, os objetivos, o aumento do lucro, a ganância, vou chamar de ganância mesmo, porque é isso, né? Uhum. Que o capitalismo, infelizmente, é um modelo econômico que ele precisa, que ele é a pessoa, é o humano explorando o humano, né? Então ele precisa de gente que não tenha condições, que passe fome até às vezes, para os trilionários existirem, né? A gente vive num mundo que tem gente trilionária e tem um bocado de gente passando fome. Sim. Isso é inacreditável, chega a ser inacreditável, né? Então,
essas relações precisam ser revistas. Com sabe? certeza, com certeza. E às vezes eu acho, né? Eu vejo que as pessoas tendem a não tomar a própria responsabilidade dos seus próprios atos e achar que não, o sistema é assim e concordar que isso é errado e falar, não, mas eu como um pequeno empreendedor não consigo fazer nada para isso. Mas você está tratando bem seus funcionários? Exatamente. Você tá, consegue. né? Todo mundo consegue melhorar um pouquinho o mundo, né? Com certeza, Sem eu dúvida acho. nenhuma. Ninguém precisa mudar o mundo todo sozinho, Não. mas se cada um fizer o seu caminho, a gente já está indo em direção a uma coisa muito boa. Isso mesmo. Né? Mas agora vamos falar sobre finanças. Como fazer um planejamento financeiro que a gente consiga lidar melhor com os imprevistos? Porque imprevistos sempre vão existir, né, Luiz? E você está em uma área que você vê imprevisto o tempo todo. Você vive de ver imprevistos. Então, queria que você desse aí conselhos, dicas para quem nos assiste de como fazer um planejamento financeiro, né, para conseguir incluir um seguro, para conseguir se proteger para quando chegar um imprevisto, um sinistro, né, como a gente fala na sua área, a pessoa conseguir lidar por isso de uma forma mais tranquila. Então, numa empresa é imprescindível, né, que você tenha esse tipo de planejamento. Eu entendo também que nem toda empresa e nem toda pessoa consegue se planejar, né, num país que a gente vive com tanta desigualdade. Tem muita gente que não tem nem como se planejar porque o que entra é para cumprir com as obrigações, para botar comida em casa, né? Sim. Mas o que eu vejo também, Tiago, é muita gente que tem essa condição e acaba ignorando certas coisas que precisam ser feitas, né? Sim. Então, obviamente, você tem uma reserva de emergência, né, para uma família. É imprescindível que você tenha, caso você possa, né? Para a empresa a mesma coisa. Eu acho que são coisas muito similares quando a gente fala de organização financeira familiar e organização financeira de uma empresa, né? Sim. Eu tenho uma grande ajuda nesse sentido, que é meu pai, que veio de banco, né? Então, meu pai é o financeiro da Supera. Pô, isso é maravilhoso para mim. Sim, né? Pessoa extremamente qualificada, né? Extremamente. Eu estou ali preocupado em vender, né? E ele está preocupado em manter a empresa saudável financeiramente. Sim. Né? Então, hoje tem diversos meios de você fazer isso, né? Para a empresa, consultorias financeiras, você contratar alguém. Nem todo mundo vai ser bom em tudo, cara. Uhum. Assim, eu me considero um bom gestor comercial e de pessoas, mas talvez não tenha tanta habilidade na área financeira da empresa, né? Para fazer essa gestão financeira. Nem habilidade e nem paciência. Sim. Né? Seu foco está em outro lugar. Está né? em outro lugar, mas tem o meu pai que está ali comigo. Sim. Se ele não estivesse lá, eu certamente teria que ter um ótimo gerente financeiro na Supera. Né? Uhum. Então, se cercar de pessoas que possam te ajudar no que você não é tão bom, ou não tem tanto desejo, e tanta aptidão e tanta vontade de se tornar bom naquilo, pois isso é um caminho maravilhoso. Em uma família, um dos dois vai gostar mais de fazer isso. Né? Lá em casa, a Camila é super econômica. Então, assim, ela faz a gestão eu estou muito bem financeira. assessorado. Né, nesse... Na empresa tem uma, em casa tem outra. Não que eu seja um descontrolado financeiramente, longe disso. Sim. Né? Mas se cercar de pessoas que possam contribuir para você nisso, é uma boa dica. Hoje em dia, se você entrar na internet, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Né? Hoje tem diversos cursos gratuitos, pessoas que estão ajudando e tem conteúdo para ajudar de verdade. Sim. Né? Então é outra dica legal, você procurar esse tipo de ajuda. Né? E a única certeza é que se você não fizer isso bem feito, as coisas tendem a dar errado. Né? Isso é fato. A Supera, a gente vem conseguindo crescer ao longo do tempo muito por essa estrutura financeira enxuta, bem organizada, né? Sabendo a hora, quanto e como investir em cada coisa. Sim, né? aquela ganância, né, de dar um passo melhor do que a perna. Exatamente, né? Tudo muito bem planejado, bem estruturado, né? Sim. Você montando uma equipe que te ajude nisso também, que é outra coisa muito importante. Porque no seguro, como você falou, você lida com gestão de riscos, gestão de imprevistos, né? Então eu vejo muita gente que o que chega
entra em casa. Então você ter esse filtro de, pô, beleza, eu vou fazer esse seguro aqui e vou ganhar um dinheiro, mas isso ali na frente vai me dar um prejuízo grande. E dá, né? Então você precisa ter esse feeling, ter essa sensibilidade, seguir sua intuição. Sim. Intuição é um troço que você tem que dar muita atenção, cara. Tem alguma verdade ali, né? Você sentiu que alguma coisa não vai dar, pare, pense, veja se é aquilo mesmo que você quer fazer, porque a chance de alguma coisa sair do eixo é grande, né? Então é isso, o financeiro é um dos pilares do empreendedorismo, né? Para ele dar certo. É óbvio isso, né? Isso é até óbvio, essa afirmação, mas muitas vezes negligenciado. Negligenciado, é relegado, né? Ou você dá essa tarefa, se você não consegue fazer sozinho, a alguém que não é capaz ou não é confiável, né? Sim. Então, talvez o meu maior conselho para quem não é da área financeira, para quem não gosta de fazer, é estar perto de pessoas que consigam te dar esse suporte. Sim, e bacana. E a gente falou de conexão lá no começo, falou de conexão quando a gente falou da natureza do seu sítio, volta a falar de conexão novamente. Se você não é bom em algo, conexão volta aí também. Então não é só uma conexão como muita gente acha, que vou me conectar com o meu cliente, quero me conectar com o meu cliente só para vender. Não, é uma conexão que é de mão dupla. Exatamente. E de diversas formas, como nessa também. Puxa, e são várias. A gente está criando uma conexão lá que antes não existia. Sim, né? Com certeza. Rede social fazia, mas era tímido, não tinha resultado. Eu ficava me questionando por que isso vai, por que não vai, porque não está dando certo, né? Sempre relutei muito em mostrar minha cara, em gravar vídeo, em fazer conteúdo. Você nem sabe, nem falei muito disso pra você, mas eu era resistente. Quando entrei não tinha nada, então eu já imaginava que existia, né? Quando a gente começou lá com a Supera, já não via seu rosto por lá, então já imaginava que tinha essa... E aí a nossa conexão fez que naturalmente eu me comprometesse com isso também. Sim. Né? E, pô, o que é que eu penso? Eu tô fazendo isso em prol de uma coisa maior. Sim, né? Então, vamos deixar nossas questões pessoais, às vezes, um pouquinho de lado, né? Vamos pensar no coletivo, no bem comum, né? Sim. E é uma coisa que vem dando resultado, né? Você vê que dá resultado justamente por conta dessa parte humana que a gente pensa. Então, exatamente. Vocês colocam lá naquele questionário de briefing da gente, poxa, a gente é uma marca humana, então a gente leva isso a sério. E hoje em dia a gente produz conteúdos onde estão seus colaboradores, né, de forma humana, não robótica, isso. E que dá super certo, né? Que converte porque a galera vê, ó, é uma pessoa como eu aqui que, poxa, tá falando de uma coisa que eu preciso porque tá mostrando aqui, ó, no cotidiano, né? Obrigado. Né? Ah, imagina, tamo junto. Tamo junto, cara. Tá dando muito certo. Véio. A gente fica muito feliz com isso, porque é uma coisa que a gente pensa desde o início, né? Eu trabalho já, tô quase 7 anos aí nessa área, que antes de eu me formar eu já estava começando a trabalhar. E é uma coisa que eu quis continuar aqui em Itabaiana. Eu vi que muito colega meu, você é de publicidade, você passou por isso também, né? Galera, ó, vai embora. Se formou, tchau, São Paulo. Eu entendo, viu? Sim, com certeza, entendo. É super atrativo, não vou dizer que não é. Mas aí acontece que ficam poucos por aqui. E os que ficam, às vezes, ficam meio conformados. Poxa, aqui é desse jeito e vai ficar assim. Então, eu tinha muito essa coisa de pensar diferente e acreditar que uma hora ou outra iam surgir pessoas que pensavam também dessa forma, mais humanizada e tal. E hoje em dia... E a publicidade, há um tempo atrás, assim, uma agência de publicidade só dava certo se você tivesse grandes clientes, né? Sim. Grandes contas, né? Sim, exato. Porque você dependia de alguém que pudesse anunciar numa televisão, por exemplo, para você ganhar ali a porcentagem, a porcentagem e manter o negócio funcionando, né? Sim. Eu lembro quando eu me formei, sei lá, Sergipe devia ter, não tinham 10 agências com capacidade de ter os departamentos que tinham que ter naquela época, né? Na época tinha mídia, criação, atendimento, né? Planejamento, tudo separadinho, né? E aí, hoje você vê que, pô, vocês estão aqui fazendo um trabalho fantástico, né?
sem tantos recursos humanos, ou seja, sem tanta gente, mas com a tecnologia como aliada. Sim. E com essa pulverização dos canais de distribuição da informação, né? Isso é muito bacana. Sim. Né? Então eu penso assim, as redes sociais são uma grande plataforma gratuita, né? Que as pessoas têm esse acesso e que se a gente... disseminar a informação. Né? Sim, com responsabilidade. Com responsabilidade, com certeza. Sim. Então aproveitar disso para fazer o bem e também para você conseguir seus clientes, né? Obviamente. E eu quero que você nos conte, Luiz, para você como que é o cuidado com a experiência do cliente. O cara que vai lá assinar um seguro na Supera, assim como eu sou cliente da Supera, mas eu quero ouvir de você agora. Como é o cuidado que vocês têm com esse cliente para que ele entenda que lá é diferente o negócio? Então, como eu falei lá no início, seguro é um contrato de boa fé, né? Ou seja, você vai me dizer o que eu vou lhe perguntar, né? Para eu lhe oferecer um seguro, eu preciso entender um pouquinho de você, Thiago, de suas necessidades, né? Do que você tem, do que você precisa proteger, enfim. Então você vai me passar essa informação, eu vou dizer, pô, o Thiago está me falando a verdade, eu vou lá para as seguradoras e vou montar um plano para você de proteção baseado naquilo que você me contou. Então esse é um primeiro passo, né? Essa primeira conversa, essa primeira interação é muito importante para quebrar o gelo, né? Para a gente conhecer melhor o cliente. Nem sempre é em uma primeira conversa que isso acontece, né? A gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Isso também é muito legal, que vai criando um vínculo, vai criando laços, né? Aqui a gente tem a grande vantagem de fazer isso pessoalmente. Sim. Em Aracaju normalmente é feito por WhatsApp, então é um desafio ainda maior de você criar essa conexão com o cliente, porque é um atendimento mais frio, né? Sim. Você está falando ali no WhatsApp ou numa ligação telefônica, no máximo, quando dá para ser, ou até por e-mail, ou seja, mais frio ainda, né? Sim. Não é nem ao vivo a conversa. E aí o cliente já sente essa diferença nesse primeiro contato, né? Que a gente faz questão de fazer essa venda consultiva. Sim. De entender, pô, esse cara precisa disso, algo eu vou oferecer isso para mesmo, ele, né? personalizar a entrega, né? E a gente vende um pedaço de papel, que hoje nem pedaço de papel é mais, Sim. porque todas as apólices, carteirinhas, são digitais, né? Sim. Até pouco tempo o cliente recebia pelo correio as condições gerais no seguro, que era um livrinho com todas as regras da apólice, direitos, deveres, o que não cobria, o que cobria. Que ninguém lia, né? Ninguém lia, né? Um cartãozinho bonito, tal. Hoje em dia nem isso mais. Então você vende, você firma esse contrato de boa fé e você não entrega nada concreto pro cara. Você entrega a ele só a certeza que se ele tiver algum prejuízo, a seguradora vai repor aquele bem. A gente vai repor aquele bem para ele, né? Ou pagar uma indenização. E aí o pós-venda começa a partir daí, né? Pô, se o cara fechou um seguro de automóvel com você e você passar um ano sem falar com ele para ir atender ele só na renovação, a chance desse cara ir embora por R$50 mais barato, por R$20 é enorme, né? Capaz até dele esquecer a sua marca. Esquece, não tenha dúvida. Mas quando você minimamente mantém um contato com ele, mesmo que ele não precise, né? Dizendo a ele que além daquele seguro você pode proteger ele de outras formas, dando um parabéns no dia do aniversário, né? Lembrando dele numa data especial, tipo a profissão, né? Dele. E atendendo quando ele precisa, que é uma coisa que nem todo mundo faz. A gente faz questão de ter o cliente atendido na coisa mais irrisória. O cara às vezes quebra um vidro e aí manda uma mensagem pra gente, como as coisas são todas digitais, nem todo cliente vai lá e baixa o aplicativo da seguradora. Sim, não fala tem... com vocês, né? Na verdade, muitos dos clientes não sabem nem que seguradora o seguro tá. Eles sabem que fez o seguro com a Supera. Então, se ele quebra um vidro, o primeiro contato, ou se precisa de um guincho, por exemplo, o primeiro contato que ele vai fazer é com o corretor dele, né? Então, a gente faz questão de não só responder passando, liga aqui para a sua seguradora, que é essa, e agenda. Não. A gente faz questão de dar esse atendimento. Então, quando o atendimento pode ser dado pela Supera, a gente faz questão
de fazer isso. Resolver o problema. Ou tem muita gente que diz, mas isso é caro, isso é maluquice, as seguradoras têm estrutura para fazer isso. Mas eu considero esse o grande diferencial da nossa empresa. É o atendimento. É manter o cliente lá. É você criar uma relação de confiança que na hora que você for oferecer um seguro de vida para proteger a família dele, o cara não tenha nenhuma dúvida de escolher entre o banco que ele tem conta e o corretor de seguros dele. Sim. Mas depois, esse cara me atende bem, ele sabe o que está falando, ele sabe do que eu preciso, ele me conhece, vou fazer com ele. A confiança vem dessa conexão, né? Confiança nessa relação de cliente-corretor é imprescindível, é primordial. Uhum. E isso vale para qualquer empresa, na verdade, né, Luiz? Exatamente. Fazer um atendimento bom, é ter essa conexão com o cliente, para que no fim, quando ele precise, só venha na cabeça dele a sua marca. Ou até que venha outras, mas vai dizer, e esse trabalho que a gente está fazendo junto aqui, de, pô, a Supera não é só o seguro de automóvel, né? Sim, exatamente. Seu corretor de seguros pode lhe proteger em vários momentos da sua vida, de diversas formas diferentes. Você protegido em todas as fases da sua vida, exatamente. inclusive. E é uma grande verdade. Exatamente. Né? Depois que você começou a trabalhar com a gente, acho que você, se não tinha essa percepção tão clara disso, sim, certamente agora você já tem, de com como certeza. o seguro é importante A vida na trajetória da humanidade desde a época das navegações, né? Uhum. Que o seguro surgiu lá. Que os navios saíam, né? Vários navios, sem nenhum tipo de proteção, e as pessoas começaram a se comunicar, se falar e a criar grupos de mutualismo. Ou seja, eles rateavam os riscos, né? Seu navio vai agora, cada um vai contribuir aqui com uma parte. Que legal. Se o seu navio afundar, se for atacado por pirata, alguma coisa, todo mundo vai ratear esse custo e vai pagar uma indenização a você. Isso legal. começou, ó, a gente está falando de muito e muito tempo, né? Grandes catástrofes na história da humanidade, boa parte das reposições de perdas materiais foram feitas através de indenização de seguros. Sim. Né? Em economias mais avançadas, mais maduras, tipo o Japão, quando teve aquele terremoto que devastou o Japão lá, a maioria das coisas foi reconstruída com indenização de seguro. Sim. Então, o seguro, esse lado social do seguro é fantástico. É o que me motiva a estar Nesse ramo, em uma né? empresa de venda, né, que eu preciso vender todo dia. A gente acabou o mês de fevereiro, bateu uma meta, massa, todo mundo feliz. Mas no outro dia, sexta-feira, era 1º de março já, meu amigo. Né? Ou seja, começa do zero. Esperou nem o né? fim de semana. Mas quando você vende ali esse tal desse pedaço de papel, essa promessa de indenizar caso um imprevisto aconteça, isso se concretiza, né? Óbvio que não é um momento feliz para quem está envolvido no sinistro, mas quando você indeniza, que vê aquela pessoa voltando a respirar, né? Se recuperando. A se recuperar financeiramente de uma Superando. perda, superar uma dificuldade através de uma indenização é muito gratificante. É. Então, é justamente o que a gente falou desde o começo aqui, né? De entender o motivo pelo qual você trabalha, o porquê de você vender alguma coisa. A venda pela venda, às vezes ela é considerada uma coisa invasiva, uma coisa negativa, né? Muita gente tem medo de vender, que acha errado. Mas quando você entende qual é a mudança de fato que você causa na vida das pessoas, aí o jogo vira, né, Luiz? O jogo vira. Fica tudo mais leve, né, cara? Fica. Impressionante. Você entende que você tem um propósito, pô. Exatamente. Se você trabalha as suas 8, 9, 10 horas por dia, sei lá, você trabalha por alguma coisa. Com a convicção que você está ali com o Mudando intuito de proteger mesmo, de trazer tranquilidade, Isso, né? Sim. Porque mesmo que a pessoa... As pessoas me perguntam, pai, mas seguro é muito caro. Eu disse, velho, caro é não ter tranquilidade. Não é você dormir, fechar a porta da sua empresa e saber que se acontecer algum imprevisto, você vai ter uma apólice de seguros ali que vai amparar esse imprevisto. Te ajudar a recomeçar, né? Se ajudar a recomeçar, exatamente, né? Com certeza, cara. Interessantíssimo isso. E tem tudo a ver aqui com cultura de empresa, né? Que a gente já falou, com conexão, com motivação e vários outros temas que a gente trouxe aqui. E a gente tá chegando ao fim, papo muito legal. Eu só quero, Luiz, que você fale agora um recado aí para quem está começando a empreender, ou para quem já empreende há algum tempo, mas está com uma
desanimada, assim, tá de repente em um momento difícil, né? Algum desafio acontecendo. Queria que você desse um recado para as pessoas que nos ouvem aí sobre empreender e sobre superar. Então, quando se fala em empreendedorismo no Brasil, é uma palavra que vem carregada de um monte de preconceitos, né? Não que sejam bons ou ruins, né? Mas normalmente a gente escuta que empreender no Brasil é muito complicado, que empreender no Brasil é difícil, é caro, né? Mas o empreendedorismo ele traz uma coisa que para mim não tem preço, que é liberdade. Liberdade de você conseguir chegar onde você sonha e deseja, porque através do empreendedorismo, se você fizer um trabalho bem feito, se você tiver convicção, se você se planejar, se preparar para aquilo, independente do tamanho do negócio, né? E aqui não estou falando de empreender por necessidade, que infelizmente a maioria das empresas fecham no Brasil não é por culpa do empreendedor, é porque o cara ou ele fazia aquilo ou ele não tinha o que comer, né? Então estou falando do cara que está disposto a se preparar, a investir naquilo, a estudar, ideais, né? ter as condições ideais, né? Então você vai ter liberdade na sua vida e você vai poder deixar uma marca quando você não estiver mais aqui, né? A marca que você vai deixar é você que vai construir, né? Como vai ser essa marca vai depender de cada um, né? Mas o conselho que eu dou é que não tenha medo, né? Se liberte, que o empreendedorismo lhe traz liberdade, né? Liberdade de escolha, liberdade de opções, liberdade de tempo. Sim. Eu nunca tive tanto tempo na minha vida. Quando eu era funcionário eu não tinha tempo, eu tinha férias. Férias é diferente de ter tempo, né? Hoje você consegue se estruturar, se organizar para na hora que a cabeça está girando demais, eu vou pegar aqui meus guri, vou ali, vou ficar 2 dias na roça, no sítio, sem saber de nada, né? Vou dar essa respirada para voltar e fazer melhor, né? Então o empreendedorismo ele lhe dá isso tudo, né? Assim, tudo que eu estou conquistando, que eu conquistei hoje na minha vida, muito do que eu tenho hoje vieram desses 12 anos aí de empreendedorismo, né? Maravilha, Luiz. Bem interessante essa perspectiva sua, que a gente realmente não vê muito isso, né? Na internet a gente vê grandes opostos, digamos assim, né? Grandes, que são ou é muito fácil empreender, compra aqui meu curso que você vai ficar milionário, vai ficar rico. Ou então que empreender é super difícil e que é, como você disse, impossível de ser feito no Brasil. A gente sempre vê esses dois picos assim extremos, né? Então é super legal essa perspectiva aí, né? Fácil, obviamente, não é. O que é fácil, né? Na vida da gente, né? Quando você vem aqui para viver de verdade, para se implicar com as coisas que acontecem todo dia na sua vida, as coisas ficam mais desafiadoras, mas ficam muito mais interessantes também, né? Com certeza. Então é isso, a gente tá aqui para isso, né, cara? Para caminhar, fazendo bem e seguir avançando. É isso aí. E para finalizar, né, a gente sempre traz aqui conteúdo sobre vida, como eu disse lá no começo, né? Esse podcast para mim é uma forma de eu trazer pessoas aqui para eu escutar essas pessoas, a história delas, porque eu acredito que todo mundo tem uma coisa boa para falar, sabe? Então eu tenho esse intuito aqui de trazer essas pessoas para falarem, que eu acho que quando a gente compartilha, né, nosso conhecimento, nossas vivências, nossos pensamentos, a gente tem um poder de mudar, nem que seja um tiquinho, assim, a vida de alguém, e às vezes vai tocar em alguma coisa e vai fazer um impacto positivo. Então, uma pergunta que eu coloquei aqui para todo episódio, no finalzinho, qual foi a coisa mais importante que você já aprendeu na vida? Independente de profissional, pessoal, seja lá o que for. O que mais te marcou, assim, uma coisa que você leva para a vida, um ensinamento? A respeitar a natureza. Quando eu falo em respeitar a natureza, eu não estou sendo literal e respeitar a natureza só de vegetais, de plantas, né? Eu falo da natureza do outro, da natureza humana, né? E talvez esse contato com a natureza deixou isso muito claro para mim, sabe?
que quando a gente observa, se coloca no lugar do outro, se implica com as coisas e respeita, né? Seja a natureza humana ou a natureza divina, né? A gente tem essa certeza de que a gente é um grãozinho de nada, né? Não sei se você já teve a experiência de fazer uma trilha ou subir em uma chapada. Já subi a serra só. Foi maravilha. Mas quando você está dentro de um ambiente desse, que você olha, você tem a exata dimensão de que a gente não é nada, companheiro, né? Então é respeitar isso, o todo, o natural, né? O coletivo, o divino, né? As coisas que são maiores que nós, que a gente não consegue entender, e que bom que a gente não consegue entender, né? Sim. A gente tem só que sentir, respeitar e transformar isso em coisa boa para a vida. É isso aí, fantástico. Estou muito feliz com essa participação aqui, cara. Muito obrigado, viu, pela parceria. Valeu, e amigo. por vir aqui hoje, né, falar com os nossos pixels, que é como a gente chama carinhosamente todo mundo que segue a gente. E só agradecer mesmo, Luiz, viu? Brigadão. E foi um episódio muito especial. Obrigado você pela oportunidade. Assim, não é em todo lugar, nem em todo dia que a gente tem a oportunidade de ter esse tipo de conversa, né? Sim. Sair um pouquinho do superficial, né? Sim. E entrar mais a fundo nesse tipo de tema. Mas maravilha. Obrigado você pelo convite. Imagina, a porta da MoviePix está sempre aberta. Valeu, Thiago. Tá certo? Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Você é especial demais pra gente também, né? Porque 1 hora de conteúdo, certeza que você se conectou com alguma coisa, né? Espero que sim. Então comenta aí, faz essa troca com a gente também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify também, para não perder mais nenhum episódio, tá certo? Vejo vocês no próximo Alinhando os Pixels. Até mais!